Pedir para os irmãos abrirem em 2 Samuel, capítulo 9. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos seus servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o trarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao Senhor: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. E essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nos dá a graça essa noite de percebermos a beleza da Tua graça, de maneira que a gente possa reconhecer quem somos. E ao reconhecer quem somos, possamos nos maravilhar com a Tua obra graciosa na nossa vida. Então nos dirige enquanto olhamos para esse texto e sopra o Teu Espírito nos iluminando. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse é o terceiro domingo da nossa série Reforma 500 e nós estamos chegando hoje naquele sermão ou naquele tema central da série, que é o Sola Gratia, tá? O Sola Gratia. E esse sola, essa terceira sola, ela está bem no centro de todas essas solas que nós estamos vendo, porque o sola gratia é, de fato, o tema central daquilo que os reformadores trouxeram em termos de mudança de paradigma teológico para a igreja e para a reforma protestante. Em alguma medida, a tradição romana dizia sola scriptura, ou escritura. Alguma medida, a tradição católica romana, ela enfatiza a centralidade de Cristo. Mas a graça, como ela foi ensinada pelos reformadores, isso é um traço extremamente distintivo da tradição protestante. E o que esse sola gratia, ou somente a graça ensina? Ensina uma coisa muito simples que parece beabá e coisa de escola bíblica dominical. Ensina que a salvação ela acontece única e exclusivamente por causa da graça de Deus e por meio da fé. Ninguém encontrará a salvação com base em méritos, com base em boas obras, com base em ser gente boa e ser legalzinho.
a salvação, a justificação, ela acontece única e exclusivamente por causa da graça de Deus, por meio da fé. Então, esses próximos 2 domingos, hoje e no domingo que vem, nós vamos falar sobre esses 2 traços distintivos da Reforma Protestante: a graça e a fé. Efésios 2, 8 e 9, eu acho que imagino que deve estar na sua cabeça, que diz: pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, esse traço da graça de Deus foi uma redescoberta dos teólogos da Reforma Protestante, que, a partir de então, eles começaram a ensinar, e a partir de então, nós temos a Reforma Protestante acontecendo com base nisso. A salvação, a justificação, ser declarado justo por Deus, e encontrar a salvação, não vai acontecer por outro meio, não por outra razão, senão a graça de Deus. Um Deus gracioso decidiu redimir homens pecadores. Agora, para que a gente consiga entender a graça, a gente precisa entender a antítese da graça, que é a desgraça, ou a condição humana longe de Deus. E eu tenho a sensação que esse sermão, se você é alguém que gosta de religião e gosta de ser autossuficiente, prepare-se, esse sermão será extremamente ofensivo a você. Por que eu estou dizendo isso? Porque só enxerga a graça, só entende a graça aquele que se vê como aleijado. Só consegue perceber o brilho da graça aquele que consegue se reconhecer como alguém que não merece, como alguém que não consegue pagar conta, como alguém que não sabe, não é autossuficiente. A graça é uma ofensa ao autossuficiente. A graça é uma ofensa para o paulistano do século 21. Porque o paulistano do século 21, ele é ensinado a pensar que ele precisa se bastar. Ele é ensinado desde os primórdios, desde criança, a pensar que ele precisa pagar conta, que ele precisa assinar o cheque, ele precisa ser autossuficiente, autossustentável, todo alto. Eu vou dar um exemplo para você, eu imagino que eu já dei esse exemplo. Imagino que termine aqui o culto e eu chame você para comer uma pizza depois do culto. Típico de coisa de crente. Crente sai da igreja e vai comer, né? A gente vai comer uma pizza. A gente senta numa pizzaria aqui por Santo André e eu chamo você e falo: vamos comer uma pizza. A gente vai comer uma pizza, a gente vai ter um tempo legal, a gente vai trocar uma ideia. E aí, quando chegar a conta, eu imagino que eu diga isso para você: olha, querido, pode deixar que hoje sou eu que pago. Sabe o que você vai dizer para mim? Você vai falar assim para mim: não, pastor, de maneira alguma. Pelo menos vamos rachar. Sabe por que você vai falar isso para mim? Porque você não quer passar a sensação de que você não pode pagar a sua conta. Você até gostaria, eventualmente, vai estar um mês apertado e tudo mais, você até gostaria que eu pagasse. Você até ia achar legal se eu pagasse. Mas você vai dizer assim: não, pastor, pode deixar. Deixa que eu pago. Pelo menos vamos rachar então, pastor. Porque você não quer passar a sensação de que você não consegue assinar o cheque. Só sabe receber a graça quem se vê como aleijado. Só sabe receber a graça quem se vê como incompleto. Só sabe receber a graça quem se vê como um indivíduo que não dá conta. Só sabe vislumbrar a graça e experimentar a graça aquele que entende isso. E eu cresci num ambiente extremamente religioso. Você sabe o meu background. Eu sou filho de pastor batista. Nasci nesse ambiente em que a gente é ensinado a ser gente boa, a ser legal, ser batista, né? Batista, ele tem... a gente, quando não fala que é batista, a gente fala que a gente é gente boa, né?
E a gente cresce sendo ensinado e sendo doutrinado a ser o gente boa, a ser um cara legal, ser alguém que tem mérito, ser alguém que alcança as coisas. Eu lembro que na minha igreja, quando eu era criança, tinha um jogo. O jogo, a competição, a espada para o ar. Lembra da espada para o ar? Então eu vou explicar para você, para os que não sabem o que é a espada para o ar. Tá? Não cresceram na PEC, eu vou dizer para você o que é a espada para o ar. A espada para o ar é um joguinho muito simples. Que a molecadinha, ela vai pegar a Bíblia, tá com a Bíblia na mão, aí vem o professor da escolinha e fala, vamos jogar espada para o ar. E o que é espada para o ar? O professor vai falar assim, espada para o ar. Aí todo mundo vai levantar a Bíblia para cima. E aí o professor vai falar aquele versículo mais impossível de achar. Sofonias, capítulo 1, versículo 3, né? Aí todo mundo fica, Sofonia, repete, né? Repitam, Sofonias 1, 3. Já! Aí todo mundo começa e vai achar Sofonias 1, 3. O primeiro que acha, levanta. E ele levanta assim, daquele jeito, naquela arrogância batista, né? Ele levanta assim, como quem diz assim, chupa, achei. Eu me basto. Eu consigo. Eu sou bom. Eu sou demais. E é assim que a gente é doutrinado, gente. Eu sou sensacional. E a gente cresce assim, achando que porque consegue achar sofonias na Bíblia, a gente é demais. Achando que porque a gente não faz isso ou aquilo, Deus me aceita. Achando porque eu sou assim ou assado, eu sou legal. Esse não tem a menor ideia do que é a graça. Porque a graça é uma ofensa. Porque a graça ofende profundamente. Porque a graça diz, você não fez nada. Você não tem nada para oferecer para Deus. Para você receber salvação e justificação, a única coisa que precisou acontecer foi Deus ter te dado algo que você não merecia. Então, numa geração do eu posso, de uma geração no meio de um povo que eu sou demais, numa geração de que eu assino o cheque, numa geração que eu sou o cara, eu sou a mina, acredite, não há espaço para a graça. Em outras palavras, eu vim dizer para você, essa noite, uma coisa muito simples. Eu e você somos Mefibosete, aleijados. Estamos longe do rei, a não ser que o rei mande nos chamar. A não ser que por sua graça, ele vá nos buscar onde nós estamos. Agora, como todo batista, eu tenho um sermãozinho de 3 pontos para você. Para a gente entender a graça, a gente precisa entender essa natureza, o que é a natureza da graça. E o capítulo 9 de 2 Samuel, esse texto que a gente acabou de ler, ele explica para nós. Note comigo o versículo 1, ele diz assim, certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? Essa palavrinha, lealdade, ela vai aparecer também no versículo 3. Olha só o que diz o versículo 3, o mesmo Davi perguntando agora para o Ziba, diz assim, resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? E essa mesma palavrinha em hebraico, ela aparece também no versículo 7, tá? Versículo 7 diz assim, não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade. Então essa palavrinha que está sendo traduzida por lealdade, por bondade, é uma das palavras mais importantes do Antigo Testamento. É uma palavrinha hebraica que comunica não somente lealdade, bondade, mas fala de um amor pactual. Fala de uma disposição interior de Deus em relação ao seu povo. Essa palavrinha também não somente fala desse amor que Deus tem pelo seu povo, um amor pactual, um amor de compromisso, mas fala também de um ambiente, é neste ambiente chamado amor, graça, que Deus se relaciona com os seus. É como se fosse um aquário.
Então, o peixe vive num aquário, num ambiente. Que ambiente é esse? É água. A igreja, o povo de Deus, está num ambiente diante de Deus. Que ambiente? Graça. A expressãozinha hebraica aqui, hesed. É uma das palavras mais bonitas do Antigo Testamento. Deus, ele bota o seu povo no aquário da graça. Ele bota o seu povo neste ambiente chamado graça. Ele chama o seu povo para demonstrar graça. Agora, o que eu acho sensacional nesse texto é o fato de que a gente só vai entender esse negócio desse amor pactual, desse amor leal, dessa bondade, dessa lealdade, se a gente desmistificar alguns conceitos primeiro. Esse amor que o texto está falando aqui não é aquele amor aquele relacionamento, aquele vínculo que a gente tem, por exemplo, com o Walmart. Qual que é o nosso relacionamento com o Walmart? Eu vou explicar para você. Quando eu era criança, ou pelo menos quando eu era criança lá em Roraima, lá em Boa Vista, quando meu pai era missionário lá em Boa Vista, em Roraima, você conhece já a história, a gente morava lá em Boa Vista, em Roraima. E naquela época, lá no início dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, o meu pai virava e falava assim para mim: Isaac, vai ali no seu Abdala, que era um senhor do bairro ali que tinha uma merceariazinha, e compre sabão. Tá bom. Então o que eu fazia? Eu pegava o dinheiro que meu pai me dava, chegava lá no seu Abdala e falava: seu Abdala, precisamos de sabão. Aí o seu Abdala, ele ia lá nos fundos da mercearia dele com uma faca e cortava um pedaço de um troço que ele chamava de sabão, que ele fazia caseiro, sabão de coco. Ele enrolava num jornal e me entregava e falava: toma, Isaac, sabão. Eu pagava o seu Abdala e ia para casa com aquela pedra daquele negócio chamado sabão e falava: pai, aqui está sabão. Aí os tempos mudaram. Hoje a gente tem Walmart, Carrefour. A gente quer entrar no Carrefour e quer uma prateleira cheia de opções de sabão. A gente quer olhar, e mesmo que a gente não vá comprar todos os tipos de sabão que tem ali, a gente vai se sentir bem com a opção que o Walmart dá para a gente. Eu posso comprar sabão de glicerina, sabão disso, sabão daquilo, daquilo outro. Eu costumo dizer que essa é a maldição dessa geração, porque a gente nunca aprendeu o que é compromisso. A gente olha para a vida, a gente olha para os relacionamentos, a gente olha e a gente acha que a gente está no Walmart. E por causa disso a gente não consegue mais se comprometer. A gente se relaciona com as pessoas na medida em que elas suprem alguma necessidade nossa. A gente se relaciona, está em vínculo com a pessoa na medida em que essa pessoa tem algo para nos suprir, tem uma necessidade e uma carência para nos suprir. Caso contrário, eu troco, eu falo: eu não quero mais dessa prateleira, eu vou pegar desta prateleira. Eu não quero mais disso, eu quero daquilo. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você é que este amor leal que nós encontramos em 2 Samuel capítulo 9 é o oposto disso. Porque enquanto esse amor de mercado, esse relacionamento de mercado, esse vínculo de mercado que existe, que é o relacionamento, ele é dependente direto da necessidade, ou seja, a necessidade está acima do relacionamento. Quando eu não tenho mais a minha necessidade suprida, eu vou chutar o relacionamento. Nós encontramos na Bíblia exatamente o contrário. Eu sacrifico as minhas necessidades para sustentar o relacionamento. Eu sacrifico as minhas vontades para sustentar o relacionamento. Eu me sacrifico. Eu não quero opções, eu quero esse. Tem uma coisinha que eu falo, todo casamento que eu faço. Eu viro para o rapaz quando ele está todo apaixonado ali, fazendo os votos da noiva, né, do noivo e da noiva. E aí quando eles vão trocar as alianças, eu digo assim para ele, para o rapaz, eu falo: olha, rapaz, o negócio é o seguinte, dizendo sim para essa moça, você está dizendo não para todas as outras.
E você, moça, dizendo sim para esse rapaz, você está dizendo não para todos os outros. O que eu estou querendo dizer para você é que este amor pactual que aparece aqui em 2 Samuel capítulo 9, é um amor que limita, que exclui as opções, que nos autolimita. É aquele amor que estabelece sacrifício. É aquele amor que diz assim, é exclusivo. É aquele amor que é devotado. É aquele amor que não vai depender da necessidade, pelo contrário, eu sacrifico a necessidade para sustentar o amor e o relacionamento. Aqueles que são mais velhos, que estão me ouvindo, esses daí começam a ter um pouquinho mais de noção quando eles estão ali com 30 anos de casamento. 40 anos de casamento. Aí eles começam a ter um pouquinho de noção desse negócio de a aliança que sustenta a relação. O pacto que sustenta o amor e não o amor que sustenta o pacto. Só que nessa geração em que a gente quer entrar no Walmart e escolher entre 10 tipos de sabão, você que me ouviu falar do seu Abdala, você deve estar pensando, eu nunca ia me dar bem vivendo numa época em que eu não teria essas opções. Uma das angústias mais profundas que eu tenho nos meus alunos que são seminaristas no seminário, é que os meus alunos, eles não sabem fechar opções. Eles não sabem dizer não para opções. E isso não é só seminarista. Isso é universitário, isso é crente em geral. Não sabe fechar a porta. Sempre quer ter o leque de opções. Sempre quer ter as opções à minha disposição. Caso contrário, não vai ser bom, pastor. Porque se eu não tiver as opções, não é legal. Amor pactual, amor leal, é isso daqui. Elimina. Eu quero me relacionar de maneira profunda, exclusiva, íntima, plena, completa. Essa é a natureza deste amor leal. Esta é a natureza deste amor pactual. E acredite, esta geração que vive relacionamentos descartáveis não faz nem ideia do que é isso. Estava trabalhando com um casal recentemente que o rapaz chegou para mim e falou assim, pastor, eu quero divorciar. Por que você quer divorciar? Porque minha esposa ganhou 15 quilos nos últimos 5 anos de casamento. Aí eu falei, então você não casou com uma pessoa, você se casou com um peso. E porque você se casou com um peso, o que aconteceu? O peso mudou. Você quer abrir a opção, quer voltar a ter o leque. Mas deixa eu te avisar, camarada, do ponto de vista cristão, uma vez você tendo feito o pacto com uma pessoa, e essa pessoa tendo feito o pacto com você, é até o final. É esse tipo de lealdade, é esse tipo de bondade, é esse tipo de vínculo que Deus está querendo derramar e está querendo demonstrar. É esse tipo de vínculo que Davi está querendo ter com um descendente de Jonatas. Somente a graça. Somente a graça. Agora, uma vez entendendo a natureza da graça, a gente precisa entender o objeto da graça. E aqui é onde vai ficar pesado, garanto para você. Quem é Mefibosete? Quem é este indivíduo? Olha só o que o texto diz para nós. Davi, então, ele se levanta e fala, há alguém para quem eu possa derramar, manifestar, demonstrar essa lealdade? Aí chamaram Ziba. Quem é o Ziba? Ziba era um dos mordomos, um dos servos de Saul, o antecessor de Davi. E aí chamaram Ziba e falaram, Ziba, tem alguém ainda, descendente de Jonatas, que eu possa demonstrar amor por causa da minha amizade com Jonatas? Aí o Ziba falou, tem sim, tem um carinha aí, tem um figura. E quem é esse indivíduo? Versículo 3 diz assim, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Aí Davi perguntou, onde é que ele está? Ele está lá na casa de Maquir, filho de Amiel, mora de favor na casa desse indivíduo, lá em Lodebar.
Quem é esse indivíduo? Ele está lá em Lodebar. E deixa eu explicar para você o que é Lodebar. Lodebar em hebraico significa aquilo que não se fala. Se tornou uma expressão idiomática para nada. O lugar do nada. Em algumas traduções antigas, aparece até como a terra que não tem pasto. Uma terra estéril. Ambiente sem vida. A terra do nada. Onde é que está esse indivíduo? Na terra do nada, num ambiente sem vida, num local onde não sai nada da terra. Quem é esse indivíduo? Um aleijado. E quem é mais esse cara? Ele é teu inimigo. Mefibosete, ele é inimigo. E deixa eu explicar por que eu estou falando isso para você. Você conhece a história. No mundo antigo, quando uma nova dinastia se levantava para governar, o que o rei ia fazer imediatamente? Mandar matar todos os descendentes da dinastia anterior, para estabelecer o seu governo e estabelecer o seu trono. Então, o que era comum? Sobe uma nova dinastia, vamos acabar com todos os descendentes da dinastia antiga, para que ninguém possa reivindicar o trono e o governo. E acredite, queridos, isso aconteceu. Se você voltar alguns capítulos em 2 Samuel, você vai perceber que os benjamitas, que era a tribo de Saul, eles decidiram nomear como um rei lá, temporário, um indivíduo chamado Isbosete. E esse indivíduo, quando os benjamitas tentaram nomear ali na terra de Benjamim, fez com que se levantasse uma guerra civil na nação. Até que o Isbosete ele foi assassinado, e então você tem Davi sendo ungido rei em Hebrom. Ou seja, Davi ele tinha acabado de passar por uma situação política complicada. E aqui eu quero fazer uma aplicação muito básica, queridos. Mefibosete, ele é distante politicamente, porque ele é um representante de uma dinastia antiga. Se Davi é coxinha, Mefibosete é mortadela. Se Davi é mortadela, Mefibosete é coxinha. Ele não é somente distante do ponto de vista político, ele é distante do ponto de vista cultural, ele é de uma outra tribo. Ele é de uma outra tribo. Benjamim, ele não é de Judá, a tribo de Davi. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você é que essa graça, quando ela se manifesta, essa graça, quando ela aparece, ela aproxima inimigos. É por isso que Efésios, no capítulo 2, vai falar de uma comunidade, da comunidade de Cristo, como essa que junta judeus e gentios, como essa que junta gente diferente, como essa que junta gente de todo tipo, gente de toda raça, gente de toda tribo, gente de toda nação. Porque só a graça pode juntar o coxinha e o mortadela. Só a graça pode juntar o palmeirense e o corintiano. Só a graça em Jesus, só o amor de Jesus consegue juntar gente tão distinta. Só a graça em Jesus. Só o amor de Jesus. Interessante. Quem é que para quem Davi quer derramar a graça? Para o seu inimigo. Aquele que poderia se levantar e eventualmente até trair Davi. E falar assim, você já me trouxe para Jerusalém, estou na capital, deixa eu juntar aqui meia dúzia, que eu consigo derrubar esse cara. Eu sou descendente de Saul, o último rei. Davi não é. Sola gratia. Só a graça pode fazer esse tipo de coisa. Só a graça pode aproximar inimigos. Só a graça pode aproximar o paulista fechado e o nordestino dado, aberto. Eu tenho rodado o país e é muito interessante você chegar em alguns ambientes e alguns estados brasileiros. Recentemente eu estava lá no norte do país, lá no Pará, em Benevides, e aí eu fui conversar com alguns alunos lá, alguns pessoais do instituto onde eu estava dando aula, algumas pessoas lá do instituto, e aí eles falavam assim para mim, pastor, os paulistas eles são difíceis, eles são fechados, eles não conversam, são meio desconfiados. É verdade, nós somos assim mesmo. Aí você chega no norte, no nordeste, onde o pessoal é receptivo, te abraça, te beija, você fica até meio constrangido assim, né?
Só a graça aproxima esse tipo de gente. Só a graça quebra essas barreiras. Só a graça, só um movimento da graça consegue juntar gente que pensa diferente, gente de cultura diferente, gente que é assim. Só a graça. Quem é esse Mefibosete? Ele é um inimigo. Ele é alguém distante, politicamente e culturalmente. Agora, ele não é somente um inimigo e alguém distante. Ele é um aleijado. Ele é um aleijado. Do ponto de vista cultural, aleijados ou pessoas que tinham algum tipo de deformidade não tinham privilégio nenhum, sequer direito à herança, sequer direito à voz. E o que aconteceu com esse Mefibosete? O texto lá de 2 Samuel capítulo 4 nos conta. Quando chegou a notícia de que Saul e Jonatas eles tinham sido derrotados lá no Monte Gilboa e tinham sido mortos na guerra, o que aconteceu foi que a ama desse filho de Jonatas pegou o pobre do Mefibosete, ainda jovenzinho, carregando ele, na pressa fugiu, e na pressa deixou ele cair. E por causa disso ele ficou aleijado. Ele não anda. Ele não tem condições sequer de se locomover. Inapto, completamente estagnado. Essa é a nossa realidade espiritual antes de Cristo. Estrangeiros, inimigos e inabilitados. Se eu não consigo me ver como aleijado, como estrangeiro, como alguém que não tem direitos, como alguém que não paga a conta, eu não vou conseguir perceber a beleza do convite, que diz assim: vem e senta à mesa. Vem, e eu vou te fazer como meu filho. Vem e se coloca aqui do meu lado. Olha só o que o versículo 7 diz assim: Davi, quando ele recebeu Mefibosete, ele chegou diante dele, ele diz assim: não tenha medo, disse Davi. Não tenha medo. A primeira coisa que Davi fala para esse indivíduo não é: olha, eu vou te fazer um cara gente boa, eu vou te retribuir tudo aquilo que era do seu avô, eu vou te fazer um homem rico. É a primeira coisa que ele diz para esse indivíduo, quando ele se coloca frente a frente. Ele diz: não tenha medo. Sabe por quê? Porque Mefibosete sabia que, muito provavelmente, ele estava sendo levado para Jerusalém para morrer. Como convinha, acabei de falar isso para você. Esse não tenha medo é o brado da graça. Sabe por que esse não tenha medo é o brado da graça? Porque quando Mefibosete está esperando o juízo, quando Mefibosete está prestes a perder a vida, ou está achando que vai perder a vida, vem aquele que tem o direito, inclusive, de fazer isso e fala assim: não tenha medo, eu não vou tirar a tua vida. Você é aleijado, você é inimigo, você está numa condição completamente distante, mas não tenha medo. Não tenha medo. Esse é o brado da graça nesse texto. Porque eu não vou te matar, eu não vou reclamar o que é meu por direito, exatamente o contrário. Eu vou fazer aquilo que você jamais esperaria. E aqui é onde eu quero fechar esse segundo ponto. A graça sempre faz aquilo que a gente nunca espera. A graça, ela é surpreendente. Esse não tenha medo surpreendeu Mefibosete. Esse não tenha medo tirou Mefibosete. Peraí, como assim? É isso mesmo? Será? Esse não tenha medo, eventualmente, ofende aquele que é auto-justificável. Não tenha medo. Como assim não tenha medo? Eu tenho que ter medo do quê? Não tenha medo. Aquele que se acha, aquele que é valentão, aquele que se banca,
Ele ouve o não tenha medo, ele se sente ofendido. Ele fica incomodado. Ele fala, como assim não tenha medo? Por que eu tenho que temer? Agora aquele que se vê como aleijado, ele sabe que a sua vida está em jogo. Ele sabe que a sua condição está em risco. Ele sabe que ele precisa ter medo. Aí quando ele ouve não tenha medo, ele descansa. Eu tenho uma sobrinha, vocês conhecem ela por tanto que eu falo dela, Ana Beatriz. E a Ana Beatriz é uma formiguinha. Acho que eu já contei essa história para vocês. A Ana Beatriz, quando ela era pequenininha, ela ficava lá por casa, andando. E lá no início da tarde ali e tal, antes do jantar, no início da tarde, no final da tarde, ela antes do jantar, ela vinha para mim e falava assim, tio, vem cá. Fala, tio. Fala, gorda. Ela falava assim, apontava para o armário onde ficava alto, assim, as coisas. Minha mãe botava os doces, os chocolates, até o açúcar, porque se dependesse a Ana Beatriz ia roer até o açúcar. E aí botava todas as coisas no alto onde a Ana Beatriz não conseguia alcançar. Aí ela virava para mim e falava assim, tio, pega a bolacha para mim. O que a Ana Beatriz está comunicando para mim com esse tipo? Pega a bolacha para mim. Primeiro, ela está dizendo, eu sou pequena, eu não alcanço. Ela está reconhecendo a pequenez dela com, pega a bolacha para mim. Mas não somente ela está dizendo, eu sou pequena, ela está dizendo, eu não posso. Ela está reconhecendo a sua pequenez e a sua incapacidade. Eu não consigo. Agora, não somente ela está reconhecendo a sua pequenez, a sua incapacidade, ela está reconhecendo uma coisa muito simples, que ela está à mercê da minha vontade. Em outras palavras, ela está dizendo assim, se você pegar, eu vou ter, se você não pegar, eu não vou ter. Ela está reconhecendo que ela está à mercê da minha vontade. Tio, pega a bolacha para mim e fazia aquela carinha de gatinho do Shrek. Reconhece a sua pequenez, reconhece a sua incapacidade e reconhece que está à mercê da minha vontade. É por isso que Mefibosete ele se coloca diante de Davi e se curva e está reconhecendo a sua pequenez, está reconhecendo a sua incapacidade e está reconhecendo que está à mercê de Davi. Aí vem Davi e diz, não tenha medo. Agora eu comecei esse sermão dizendo que isso daqui é ofensivo a você. Isso é ofensivo a você. Porque se você veio da mesma herança religiosa que eu vim, do eu me basto, do eu sou demais, Deus tem mais é que me aceitar, quando Deus vira e fala assim, eu te dou graça, não tenha medo, isso ofende a mim e a você. Hoje em dia, pregar o evangelho para um paulistano é complicado. Sabe por quê? Porque o evangelho ofende. Ele diz, espera aí, eu ganho o meu salário, eu tenho os meus amigos, eu sou funcionário de tal empresa, eu nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca traí minha mulher, nunca fiz isso e nunca fiz aquilo. Ô pastor, por que você está dizendo para mim que eu preciso desse Jesus aí? Porque a graça é uma ofensa, que diz, não importa o que você seja, não importa a cor do teu cartão de crédito, não importa onde você andou, o que você deixou de fazer, você é Mefibosete. Você é um aleijado que vive em terra de Lodebar, que não passa de um inútil, que está com a vida correndo risco. É por isso que a graça ofende. Não tem nada que você possa fazer que vai convencer Deus. Agora, nós vimos a natureza da graça e nós vimos o objeto da graça. Deixe-me mostrar para você aquilo que eu acho de mais belo nesse texto, a transformação da graça. Olha só o que diz o versículo 7 em diante, ele diz assim, não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, e vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, e você comerá sempre à minha mesa. Há uma completa reversão, uma completa transformação deste indivíduo.
Antes de Davi derramar graça, bondade sobre Mefibosete, quem era Mefibosete? Estava na terra de Lodebar, na terra do nunca, na terra do nada, no ambiente sem vida, era um inimigo, era alguém passível de morte. Isso é Mefibosete. Quem é Mefibosete depois da graça? Mefibosete depois da graça. Olha só o que diz o versículo 11, o finalzinho do versículo 11, diz assim: Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um de seus filhos. De inimigo, ele passou a ser filho. Esse é o lindo da graça. Reverte não somente condição, reverte status. O nosso status diante de Deus é revertido por causa da graça. De inimigos, nós somos chamados filhos. De inimigos, nós somos conduzidos à mesa do Pai. De inimigos, nós chegamos na mesa de Cristo. Sabe o que é a ceia do Senhor? É a mesa de Cristo. É a mesa dos filhos. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou professor de teologia. Teologia é um negócio que eu amo. Discutir, se você quiser um dia me chamar para a gente sentar em algum lugar aí e falar, tomando uma Coca-Cola e eu falar de teologia, eu vou adorar. Sério, eu vou achar lindo. Vai ser um negócio legal. Minha vida nos últimos 15 anos tem sido só isso. Teologia, teologia e mais teologia. Minha esposa não aguenta mais de toda semana eu chegar com um monte de livro dentro de casa de teologia. Amo teologia. Agora deixa eu falar para você, sabe o que eu mais amo? Eu acho que quem me conhece um pouquinho mais sabe do que eu estou falando. Eu sou um cara bem pragmático. E mais do que teologia, sabe o que eu amo? É ouvir um crente que chega para mim e fala assim: pastor, depois que eu conheci o Senhor Jesus Cristo, antes disso eu era um cara viciado em pornografia, hoje eu estou liberto. Antes da graça, eu era um cara que traía minha mulher, hoje eu sou fiel à minha mulher. Isso daí, gente, é o que me inspira. Esse negócio é o que mexe com o meu coração. É esse negócio que me faz dedicar minha vida na coisa. Não é teologia, acredite. É ouvir e ver esse movimento de transformação da graça na vida de alguém. Quando alguém chega e fala assim para mim: pastor, Deus ele fez um negócio tremendo na minha vida, me tirou da terra de Lodebar, me botou à sua mesa e fez uma obra maravilhosa na minha vida. Eu não sei explicar, não é mérito meu, foi Deus, unicamente e exclusivamente Deus. Isso me inspira o coração. Ouvi um jovem falar assim: pastor, estou liberto da pornografia. Me inspira, me enche o coração. Alguém chegar para mim e falar assim: pastor, eu estou, hoje eu consigo lidar com os meus relacionamentos, eles não são mais descartáveis, muito menos funcionais. Hoje eu consigo me relacionar com as pessoas sem qualquer interesse espúrio. Hoje a minha vida financeira, pastor, é outra coisa. Hoje meu casamento é outra coisa. Hoje minha vida com Deus é outra coisa. Isso é a transformação da graça. Esse Mefibosete que estava na terra do nada, estava em Lodebar, ele é trazido para Jerusalém, a montanha da paz, a cidade da paz. Aquele indivíduo que estava na terra do nunca, na terra estéril, ele vem para a cidade da paz. Aquele indivíduo que era inimigo, ele se torna filho. Aquele indivíduo que era aleijado, se torna um herdeiro. Essa é a beleza da graça, querido. É isso que eu vim pregar para você essa noite. Dizer que não é pastor, não é movimento gospel o que transforma alguém de maneira profunda. O que muda completamente a vida de uma pessoa é a graça de Deus. O que transforma vidas é a graça de Deus. O que liberta é a graça de Deus. Não é nem a igreja. Tem gente que fala: já viu os testemunhos gospel hoje? Se você abre nesses canais de televisão, você vê assim, alguma coisa assim: eu era pobre, eu era lascado, eu era isso, eu era aquilo, de endividado, mas depois que eu vim para essa igreja, não é? Aí agora eu tenho uma empresa com 10 mil funcionários, eu sou rico, testemunho gospel, maldição.
Porque o Redentor agora é a igreja, né? Não, o Redentor é Cristo. O que transforma é a graça de Cristo. Aí a gente acha que se eu for para a igreja, der o dízimo, fizer isso, é mérito, voltou para a barganha. É aquele que quer entrar no Walmart, quer escolher. É a graça que transforma. É a graça que modifica. Então só vai conseguir experimentar essa graça aquele que diz assim: eu sou aleijado, eu sou inabilitado, não tenho condições, sou pequeno, sou incapaz e estou à mercê deste indivíduo. Agora eu quero terminar dizendo para você uma coisa muito simples. O versículo 7 ele diz assim: eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas. Mefibosete, ele desfrutou de tudo isso por causa de Jonatas, seu pai, porque ele tinha um parente que era amigo de Davi. E por causa disso, ele se tornou um indivíduo que recebeu a graça de Deus. Mefibosete tinha um parente que morreu num monte, o Monte Gilboa. E por causa disso, ele foi objeto da graça de Deus. Hoje eu e você somos convidados a sentar à mesa de um parente chamado Jesus Cristo, que morreu no Monte Calvário, não em Gilboa. E por causa dele a gente recebe graça. Somos todos Mefibosete. Somos todos aleijados. Mas todos nós temos a oportunidade de se encontrar com aquele que morreu no Monte Calvário. E por causa dele, receber a graça de Deus. Mefibosete só recebeu a graça porque Jonatas, ele entregou a sua vida no Monte Gilboa. E aí selou a sua amizade com Davi. E por causa disso, Mefibosete foi um receptáculo da graça. Então a pergunta que se levanta é: pastor, como é que então eu posso receber essa graça? Como é que eu posso ser objeto dessa graça? Reconheça que você é Mefibosete. Mas lembre-se, não é o reconhecimento em si, que somos todos Mefibosete, que faz com que a gente receba a graça. O que faz com que a gente receba a graça é porque um dia o Filho de Deus morreu no Calvário. E ali a graça foi oferecida a todo aquele que crê. Então, a beleza da graça, ela só é vista por meio daquele que consegue reconhecer sua pequenez, mas só é desfrutada por aquele que consegue chegar aos pés do Monte Calvário e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um aleijado, porque eu sou um pecador, e não há nada que eu faça que vá comprar o teu favor, a não ser o teu desejo de derramar o teu amor leal e entrar em pacto comigo, de me tirar da condição de inimigo, me levar para a condição de filho, de me tirar da condição de alguém que está numa terra distante, me trazer para dentro da tua casa, me tornar um indivíduo que é aleijado, de me tirar da condição de aleijado e me tornar um herdeiro. Somente a cruz de Jesus Cristo. Abaixe sua cabeça. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei se você é aquele tipo de pessoa que é mais ou menos como eu. A gente deita a cabeça no travesseiro e a gente faz a contabilidade da vida, né? Quando a gente deita a cabeça no travesseiro. E aí a gente fica às vezes querendo puxar as medalhas de mérito quando a gente deita a cabeça no travesseiro. Puxa, como eu fiz isso bem. Puxa, olha só essa coisa legal. Olha só esse mérito. Olha só essa conquista, como eu sou demais. Eu queria convidar você a fazer uma oração diferente hoje. Primeiro uma oração de reconhecimento e falar: Senhor, eu sou Mefibosete.
Senhor, eu sou um indivíduo que reconhece a sua pequenez, a sua incapacidade, a sua inabilidade, reconhece que não tem nada para te oferecer que possa te convencer de me amar. Mas eu quero me agarrar àquele que entregou a sua vida no Monte Calvário. E ali, eu quero clamar por graça, perdão e graça. E que somente a tua graça seja o que me conduz, somente a tua graça seja o que transforme a minha vida, somente a tua graça seja o que me dirija em todos os sentidos. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque a tua boa mão, ela está sobre nós. E obrigado porque a gente pode desfrutar da graça à medida que nos chegamos à cruz, à medida que nos aproximamos daquele que entregou a sua vida no Monte Calvário. Então, Pai, nos ajuda na nossa inabilidade, na nossa incapacidade, na nossa pequenez. Nos ajuda na nossa letargia, na nossa paraplegia espiritual. E nos dá, ó Pai, isso, graça, não por nossos méritos, mas por causa do Teu Filho. Não porque temos alguma coisa para Te oferecer, mas porque nos encontramos com o Teu Filho, morto, crucificado no Calvário. E que assim, ó Pai, a gente possa ser um povo que não somente teoriza sobre a graça, mas experimenta ela de maneira profunda, nos transformando de maneira plena. Então nos ajuda, Pai, e nos dirige. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus.